Você sente que algo invisível está travando sua vida? Já tentou de tudo, mas o medo, o desânimo e os conflitos continuam te cercando? Talvez o que falte não seja força, mas fé aliada a algo simples e poderoso. 3 alimentos sagrados, que, segundo os ensinamentos de Padre Pio, podem quebrar o controle de Satanás sobre sua mente, corpo e alma. Sim, pão, azeite e suco de uva, consagrados com fé, podem se tornar instrumentos divinos para sua libertação. Neste vídeo, você vai descobrir como usá-los corretamente, o que a Bíblia e Padre Pio revelaram sobre eles e como essas práticas podem transformar sua vida espiritual. Fique até o fim. Seu milagre pode começar agora. A vida espiritual é uma batalha constante. Não estamos lidando apenas com problemas físicos ou emocionais, mas com forças invisíveis que tentam nos afastar de Deus. Padre Pio, conhecido por sua profunda intimidade com o mundo espiritual, nos alertava constantemente. O inimigo trabalha em silêncio, infiltrando-se nos hábitos, nos pensamentos e até na alimentação. Para ele, a fé verdadeira se manifesta também nos detalhes do dia a dia, inclusive naquilo que comemos. Alimentos simples, usados com fé e discernimento, se tornam instrumentos de purificação, libertação e proteção. Por isso, hoje, vamos mergulhar em 3 elementos aparentemente comuns, mas espiritualmente poderosos, capazes de desarmar as armadilhas do inimigo e restaurar sua comunhão com o divino. Prepare-se para enxergar o alimento com outros olhos. O primeiro alimento sagrado é o pão. Mais do que uma base da alimentação mundial, o pão tem um simbolismo profundo. Jesus se apresentou como o pão da vida. Na última ceia, partiu o pão, abençoou-o e disse: "Este é o meu corpo." Não há nada mais forte que isso. Quando você consome o pão com fé, lembrando do sacrifício de Cristo, você está alimentando sua alma com presença real. Padre Pio recomendava que, mesmo fora da missa, o pão fosse abençoado em casa, com oração sincera. Ele acreditava que, ao fazer isso, a pessoa convidava o próprio Jesus para habitar aquele lar. O pão se torna símbolo de unidade, proteção e sustento espiritual. Quando consagrado, ele purifica o ambiente, traz paz interior e fortalece a mente contra tentações e pensamentos negativos. Não é superstição, é fé ativa. O segundo alimento é o azeite. Desde o Antigo Testamento, o azeite é usado para unção, cura e consagração. Os profetas, os reis, os sacerdotes, todos eram ungidos com azeite. No Novo Testamento, vemos os apóstolos usando o azeite para curar os doentes. Padre Pio recomendava que as pessoas tivessem em casa um frasco de azeite consagrado para se ungirem os cômodos da casa. Ele dizia que o azeite, quando unido à fé e à oração, se torna como um escudo invisível contra as influências malignas. Passar azeite na testa e no coração, enquanto se reza, pode parecer simbólico, mas é profundamente espiritual. É como traçar uma linha espiritual de proteção, invocando o Espírito Santo. E há relatos de pessoas libertas de pesadelos, opressões noturnas e doenças inexplicáveis após usarem o azeite em oração. O terceiro alimento é o suco de uva. Representando o sangue de Cristo, ele está diretamente ligado à nova aliança feita com Deus. O suco de uva, quando bebido com reverência e fé, nos conecta ao mistério da redenção. Padre Pio ensinava que o suco da uva trazia memória do sangue de Cristo e que podia ser usado como símbolo de purificação do interior. Beber o suco em oração, consagrando-o antes, pode se tornar um ato de reconciliação, de entrega e de renovação espiritual. Muitos fiéis relatam que, ao fazer isso diariamente, sentiram mais clareza espiritual, paz interior e até libertação de sentimentos de culpa ou indignidade.
É como se o sangue de Cristo, mesmo de forma simbólica, estivesse purificando seu coração. Mas não basta apenas consumir. É preciso transformar esse hábito em um ritual de fé. A prática deve ser feita com consciência, intenção e oração. Padre Pio sempre dizia: sem oração, o alimento é só alimento. Com oração, ele é sacramento de fé. Por isso, ao comer o pão, declare: Senhor, eu recebo o teu corpo espiritual em minha vida. Ao passar o azeite, que a tua unção me proteja e cure. Ao beber o suco de uva, purifica-me com teu sangue. Faça isso em silêncio todos os dias, no mesmo horário se possível. Esse ritual cria uma rotina espiritual que fortalece a alma e repele todo o espírito de confusão e desânimo. A ciência também reconhece o poder dos alimentos na saúde do corpo e da mente. O pão integral, o azeite de oliva e o suco de uva natural possuem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e energéticas. Mas o que Padre Pio revelava ia além da nutrição. Ele enxergava o alimento como um canal da graça, quando unido à oração. Hoje muitos médicos reconhecem que doenças psicossomáticas, aquelas ligadas a emoções, podem ser tratadas com rotinas de fé, gratidão e meditação. Quando você insere a fé nesses gestos diários, você não só cura o corpo, mas também a alma. Agora pense em como sua vida pode mudar ao incluir esses 3 alimentos sagrados diariamente. Imagine sua casa sendo um espaço de paz, sua mente livre das pressões do inimigo, seu coração restaurado. É um gesto simples que pode abrir portas para grandes milagres. É como construir uma fortaleza espiritual ao seu redor. Ao repetir esse ritual com fé, você está dizendo: aqui, Satanás não tem vez, esta vida pertence a Deus. E o céu responde a essa declaração. Nada fala mais forte sobre o poder dos alimentos sagrados do que o testemunho de quem os experimentou. Em fé, Rosa, professora de escola dominical, sofria há anos com enxaquecas incapacitantes. Médicos haviam descartado causas físicas, indicando apenas controle de estresse. Desanimada, ela resolveu unir fé e ciência. Começou a consagrar o pão integral no café da manhã, ungir-se com azeite no final da tarde e beber um copo de suco de uva antes de dormir. Em 4 semanas, as crises cessaram. Para Rosa, o alívio não veio só pelo efeito nutricional, mas pela convicção de que Deus habitava seus gestos diários. Marcos, executivo de uma grande empresa, enfrentava ansiedade e insônia devido à pressão do trabalho. Ele descreve noites em claro, acompanhado por pensamentos de medo e culpa. Ao participar de um retiro inspirado em Padre Pio, incorporou o ritual completo. Começava o dia com jejum leve, depois pão consagrado. No almoço, azeite aplicado na testa e no peito. À noite, suco de uva consagrado. Em poucos dias, recuperou o sono e sentiu clareza mental para tomar decisões éticas que salvaram sua carreira. Ana Clara, mãe solteira com 2 filhos, vivia conflitos familiares constantes. Sentia-se sobrecarregada e impotente. Um amigo a presenteou com um pequeno frasco de azeite abençoado por um grupo de oração. Ela ungiu o batente da porta de casa e passou a oferecer um pedaço de pão consagrado a cada membro da família antes das refeições. Em pouco tempo, notou uma atmosfera de respeito e diálogo mais amoroso entre todos. As brigas diminuíram e o lar se transformou num refúgio de paz. Esses relatos mostram que, embora cada pessoa viva uma realidade única, a combinação de fé, alimento consagrado e disciplina gera resultados espirituais e corporais. Não se trata de efeito placebo. É a graça de Deus atuando através de sinais visíveis, segundo a promessa de Jesus, de que, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Mateus 18:20. Você também pode experimentar. Comece escolhendo um dos alimentos sagrados.
pão, azeite ou suco de uva, e aplique a prática por uma semana, observando as mudanças interiores e exteriores. Divida seu testemunho na seção de comentários para edificar outros irmãos. Antes de encerrarmos, convido você a unir sua fé à minha nesta oração final. Respire fundo, desligue as distrações ao seu redor e entre com todo o seu coração na presença de Deus. Esta não é apenas uma oração comum, é um clamor de libertação, uma armadura espiritual que sela tudo o que foi aprendido neste vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, com vossa luz poderosa. Inundai meu ser, minha casa, minha família e minha história. Que a tua presença consuma todo medo, insegurança, angústia e qualquer sombra de engano. Soprarei sobre mim o vento da verdade, da clareza e da paz. Senhor, hoje fui alimentado não apenas com pão, azeite e suco de uva, mas com a certeza da tua presença viva em cada gesto. Obrigado, meu Deus, por transformar o comum em sagrado, o natural em sobrenatural, e por me ensinar que até na simplicidade há poder para derrubar fortalezas. Em nome de Jesus Cristo, renuncio agora a toda maldição, herança espiritual negativa, palavra de derrota, inveja, olho gordo, feitiçaria, pacto oculto, sentimento de fracasso e toda armadilha de Satanás contra minha mente, meu corpo e minha alma. Eu declaro, pela autoridade do sangue de Jesus, que sou livre. Livre para viver com alegria, livre para prosperar, livre para amar, livre para servir ao Senhor com todo o meu ser. Se você estiver com os elementos consagrados em mãos, toque o pão, o azeite e o suco de uva e diga: Senhor, eu consagro novamente este alimento, que ao consumi-lo, receba forças para caminhar nos teus caminhos, coragem para vencer batalhas espirituais e paz para repousar em ti. Coloca, Senhor, um escudo espiritual ao meu redor, que os teus anjos me guardem em todos os meus caminhos. Que nenhuma tentação me seduza, nenhuma tristeza me derrube e nenhum laço do inimigo tenha poder sobre mim. Reveste-me com a armadura do Espírito, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da palavra, o cinto da verdade, o peito da justiça e os sapatos do Evangelho da paz. Ó Santo Padre Pio, intercessor dos que sofrem e guardião dos que buscam a luz, roga por mim junto ao coração de Jesus. Que tua fidelidade me inspire a permanecer firme mesmo nos desertos. Ajuda-me a escutar a voz do meu anjo da guarda e a confiar, mesmo quando tudo parecer desabar. Declaro sobre mim e sobre minha casa que nenhuma maldição terá poder, que toda enfermidade será vencida, que todo medo será substituído pela fé, que todo atraso será transformado em avanço, que onde havia escuridão, agora reinará a luz de Cristo. Glória a ti, Senhor, por esta jornada. Glória a ti por cada alma tocada. Glória a ti, porque mesmo diante da batalha eu me levantarei fortalecido, alimentado, ungido e renovado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Senhor, guarda meu sono, abençoa meus projetos, cura minhas feridas e abre meus olhos espirituais para te perceber nas pequenas coisas. Que eu jamais esqueça que a verdadeira vitória vem pela fé e que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por isso, ao consumir o pão com fé, você não apenas alimenta seu corpo, mas também fortalece seu espírito para resistir às tentações e aos ataques espirituais. É um gesto simples, mas que, feito com intenção e oração, carrega um poder transformador. Pense nisso da próxima vez que partir um pedaço de pão. Que ele não alimente apenas o seu corpo, mas também a sua fé. E agora,
avançamos para o segundo alimento sagrado revelado nos ensinamentos espirituais de muitos santos, inclusive reforçado por tradições da Igreja: o azeite. Sim, o azeite, esse elemento tão comum nas nossas cozinhas, tem uma importância espiritual gigantesca. Desde os tempos bíblicos, o azeite é usado em unções, bênçãos e rituais de purificação. Ele representa a presença do Espírito Santo, a unção de Deus sobre nossas vidas. Padre Pio compreendia que certos objetos e alimentos carregam em si um simbolismo sagrado, e o azeite está entre eles. O uso do azeite ungido em orações é uma prática antiga e poderosa. Muitos fiéis católicos mantêm pequenos frascos de azeite abençoado em casa para usar em momentos de aflição, enfermidade ou necessidade espiritual. A unção com azeite é um gesto de fé que rompe correntes espirituais negativas, fecha portas abertas ao mal e convida o Espírito Santo a agir. Mais do que cozinhar com ele, você pode consagrá-lo com uma oração, pedir que seja instrumento de cura, proteção e libertação. E assim ele será. Incorporar o azeite ao seu dia não significa apenas usá-lo como tempero. Significa lembrar, a cada gota, que você é ungido por Deus, separado para uma missão. Que seu corpo é templo do Espírito Santo e que, ao se alimentar com esse símbolo de unção, você está se cobrindo com uma armadura espiritual. E isso não é superstição, é fé vivida no cotidiano. Como dizia Padre Pio, tenha fé em Deus e será fortalecido. Esse fortalecimento vem de atos diários pequenos, mas cheios de fé e intenção. E não podemos falar de alimentos sagrados sem mencionar o terceiro: a uva, ou mais especificamente, o suco da uva, símbolo direto do sangue de Cristo. O vinho, consagrado na Eucaristia, é o ápice desse símbolo, mas mesmo fora da Santa Missa, o suco da uva carrega um profundo significado espiritual. Ele representa a alegria, a redenção, o sacrifício que nos libertou. Padre Pio tinha grande reverência pelo cálice da salvação e incentivava os fiéis a meditarem frequentemente sobre o sangue de Cristo derramado por nós. Quando você toma o suco da uva em espírito de oração, você recorda esse sacrifício e se reconecta com o amor divino que venceu a morte. Não é apenas uma bebida, é um lembrete do preço pago por sua liberdade. E quando você une esse alimento ao pão e ao azeite, cria uma trindade de poder espiritual no seu cotidiano. Juntos, eles representam o corpo, pão, a unção, azeite, e o sangue, uva, três pilares que sustentam a resistência contra o mal. Não há como Satanás permanecer onde há fé, unção e lembrança constante do sacrifício de Cristo. A combinação desses três alimentos sagrados, consumidos com devoção e propósito, tem o poder de desarmar as estratégias do inimigo, fechar as portas por onde ele tenta entrar e elevar sua alma a um estado de maior comunhão com Deus. E isso é o que Padre Pio ensinava. Viver cada momento como se fosse uma oração viva, onde até o que comemos pode ser consagrado. Mas atenção, não se trata apenas de ingerir alimentos, mas de fazê-lo com fé, oração e reverência. Transforme seu momento de refeição em um ritual de fé. Antes de comer, reze. Peça a Deus que abençoe aquele alimento, que ele seja não apenas para sustento do corpo, mas também fortaleza para a alma. A bênção de Deus sobre o que comemos é uma barreira espiritual contra o mal, e isso tem sido ensinado desde os tempos bíblicos. Muitos santos, como Santa Teresa, São João Maria Vianney e, claro, o próprio Padre Pio, relatavam como pequenas práticas do dia a dia, feitas com devoção, transformavam completamente o ambiente espiritual ao redor. Comer um pão com gratidão, ungir a testa com azeite em oração, tomar o suco de uva, lembrando o sangue de Cristo,
Tudo isso, feito com fé, quebra cadeias espirituais que tentam nos aprisionar. E talvez você esteja se perguntando, mas como eu começo? Por onde devo iniciar essa jornada espiritual? A resposta é simples: comece pela oração. Cada alimento deve ser introduzido em sua vida com uma oração específica. Por exemplo, ao preparar o pão, diga: Senhor, consagra este pão, que ele seja sustento para meu corpo e força para minha alma, que cada pedaço me aproxime mais de ti. Ao usar o azeite, reze: Espírito Santo, unge minha vida com este azeite. Que ele me proteja, me cure e me liberte de toda influência maligna. E ao beber o suco da uva, declare: Jesus, que este cálice me lembre do teu sangue, que nenhuma obra do mal prospere em minha vida, pois fui comprado por ti. Essas são orações simples, mas poderosas, que ativam a fé no cotidiano. E se você quer tornar isso um hábito, crie um altar simples em sua casa. Separe um lugar para colocar esses 3 alimentos: um pequeno pão, um frasco com azeite consagrado e um cálice com suco de uva. Ali, todos os dias, faça sua oração. Acorde, vá até esse altar e consagre o seu dia. Coma o pão com fé, unja-se com azeite e beba o suco da uva como símbolo da sua aliança com Cristo. Você sentirá a diferença. O ambiente muda, o coração muda e o mal não resiste. O próprio Padre Pio afirmava que a oração feita com fé verdadeira pode mover o céu e a terra. Agora imagine o poder de uma rotina diária que une oração, alimento sagrado e consciência espiritual. Isso cria um escudo ao seu redor, um escudo que impede as forças das trevas de tocarem sua vida. E não é apenas proteção, é também luz. Luz para discernir, para tomar decisões, para viver com mais clareza e paz. Essas práticas não são novas. Elas estão enraizadas nas tradições da Igreja, nos ensinamentos dos santos, nas revelações da Sagrada Escritura. O que fazemos aqui é resgatar o que foi esquecido. Trazer à tona o poder que temos nas mãos, no pão que partimos, no azeite que usamos, na uva que bebemos. Não precisamos buscar soluções complicadas. Deus já nos deu tudo. Só precisamos ter olhos para ver e coração para crer. Você não está sozinho nessa caminhada. Todos os dias, Deus envia seus anjos para te guardar, te proteger, te inspirar. Padre Pio dizia que o anjo da guarda é nosso companheiro mais fiel. Então, ao adotar essa prática espiritual com os alimentos sagrados, peça também a presença do seu anjo da guarda. Peça que ele te inspire, te fortaleça e te alerte contra os perigos invisíveis. Essa aliança espiritual entre você, Deus e seus anjos torna impossível para o mal prevalecer. E lembre-se, não importa como foi o seu passado, não importa se até hoje você viveu distante da fé, preso a vícios, mágoas ou situações difíceis. A partir de agora, tudo pode ser transformado. Com fé, tudo pode ser restaurado. Comece hoje. Reúna esses 3 alimentos sagrados. Ore, consagre, viva e veja o que Deus fará. Você quer que eu continue desenvolvendo mais 15.000 caracteres a partir desse ponto? Por isso, ao consumir o pão com fé, você não apenas alimenta seu corpo, mas também fortalece seu espírito para resistir às tentações e aos ataques espirituais. É um gesto simples, mas que, feito com intenção e oração, carrega um poder transformador. Pense nisso da próxima vez que partir um pedaço de pão. Que ele não alimente apenas o seu corpo, mas também a sua fé. E agora, avançamos para o segundo alimento sagrado revelado nos ensinamentos espirituais de muitos santos, inclusive reforçado por tradições da Igreja: o azeite. Sim, o azeite, esse elemento tão comum nas nossas cozinhas, tem uma importância espiritual gigantesca. Desde os tempos bíblicos, o azeite é usado em unções, bênçãos e rituais de purificação.
Ele representa a presença do Espírito Santo, a unção de Deus sobre nossas vidas. Padre Pio compreendia que certos objetos e alimentos carregam em si um simbolismo sagrado, e o azeite está entre eles. O uso do azeite ungido em orações é uma prática antiga e poderosa. Muitos fiéis católicos mantêm pequenos frascos de azeite abençoado em casa para usar em momentos de aflição, enfermidade ou necessidade espiritual. A unção com azeite é um gesto de fé que rompe correntes espirituais negativas, fecha portas abertas ao mal e convida o Espírito Santo a agir. Mais do que cozinhar com ele, você pode consagrá-lo com uma oração, pedir que seja instrumento de cura, proteção e libertação, e assim ele será. Incorporar o azeite ao seu dia não significa apenas usá-lo como tempero. Significa lembrar a cada gota que você é ungido por Deus, separado para uma missão. Que seu corpo é templo do Espírito Santo e que, ao se alimentar com esse símbolo de unção, você está se cobrindo com uma armadura espiritual. E isso não é superstição, é fé vivida no cotidiano. Como dizia Padre Pio, tenha fé em Deus e será fortalecido. Esse fortalecimento vem de atos diários, pequenos, mas cheios de fé e intenção. E não podemos falar de alimentos sagrados sem mencionar o terceiro, a uva, ou mais especificamente, o suco da uva, símbolo direto do sangue de Cristo. O vinho, consagrado na Eucaristia, é o ápice desse símbolo, mas mesmo fora da Santa Missa, o suco da uva carrega um profundo significado espiritual. Ele representa a alegria, a redenção, o sacrifício que nos libertou. Padre Pio tinha grande reverência pelo cálice da salvação e incentivava os fiéis a meditarem frequentemente sobre o sangue de Cristo derramado por nós. Quando você toma o suco da uva em espírito de oração, você recorda esse sacrifício e se reconecta com o amor divino que venceu a morte. Não é apenas uma bebida, é um lembrete do preço pago por sua liberdade. E quando você une esse alimento ao pão e ao azeite, cria uma trindade de poder espiritual no seu cotidiano. Juntos, eles representam o corpo, pão, a unção, azeite, e o sangue, uva, três pilares que sustentam a resistência contra o mal. Não há como Satanás permanecer onde há fé, unção e lembrança constante do sacrifício de Cristo. A combinação desses três alimentos sagrados, consumidos com devoção e propósito, tem o poder de desarmar as estratégias do inimigo, fechar as portas por onde ele tenta entrar e elevar sua alma a um estado de maior comunhão com Deus. E isso é o que Padre Pio ensinava. Viver cada momento como se fosse uma oração viva, onde até o que comemos pode ser consagrado. Mas atenção, não se trata apenas de ingerir alimentos, mas de fazê-lo com fé, oração e reverência. Transforme seu momento de refeição em um ritual de fé. Antes de comer, reze. Peça a Deus que abençoe aquele alimento, que ele seja não apenas para sustento do corpo, mas também fortaleza para a alma. A bênção de Deus sobre o que comemos é uma barreira espiritual contra o mal, e isso tem sido ensinado desde os tempos bíblicos. Muitos santos, como Santa Teresa, São João Maria Vianney e, claro, o próprio Padre Pio, relatavam como pequenas práticas do dia a dia, feitas com devoção, transformavam completamente o ambiente espiritual ao redor. Comer um pão com gratidão, ungir a testa com azeite em oração, tomar o suco de uva lembrando o sangue de Cristo, tudo isso, feito com fé, quebra cadeias espirituais que tentam nos aprisionar. E talvez você esteja se perguntando, mas como eu começo? Por onde devo iniciar essa jornada espiritual? A resposta é simples. Comece pela oração. Cada alimento deve ser introduzido em sua vida com uma oração específica. Por exemplo, ao preparar o pão, diga: Senhor,
consagra este pão, que ele seja sustento para meu corpo e força para minha alma, que cada pedaço me aproxime mais de ti. Ao usar o azeite, reze: Espírito Santo, unge minha vida com este azeite. Que ele me proteja, me cure e me liberte de toda influência maligna. E ao beber o suco da uva, declare: Jesus, que este cálice me lembre do teu sangue, que nenhuma obra do mal prospere em minha vida, pois fui comprado por ti. Essas são orações simples, mas poderosas, que ativam a fé no cotidiano. E se você quer tornar isso um hábito, crie um altar simples em sua casa. Separe um lugar para colocar esses 3 alimentos: um pequeno pão, um frasco com azeite consagrado e um cálice com suco de uva. Ali, todos os dias, faça sua oração. Acorde, vá até esse altar e consagre o seu dia. Coma o pão com fé, unja-se com azeite e beba o suco da uva como símbolo da sua aliança com Cristo. Você sentirá a diferença. O ambiente muda, o coração muda, e o mal não resiste. O próprio Padre Pio afirmava que a oração feita com fé verdadeira pode mover o céu e a terra. Agora imagine o poder de uma rotina diária que une oração, alimento sagrado e consciência espiritual. Isso cria um escudo ao seu redor, um escudo que impede as forças das trevas de tocarem sua vida. E não é apenas proteção, é também luz. Luz para discernir, para tomar decisões, para viver com mais clareza e paz. Essas práticas não são novas. Elas estão enraizadas nas tradições da Igreja, nos ensinamentos dos santos, nas revelações da Sagrada Escritura. O que fazemos aqui é resgatar o que foi esquecido, trazer à tona o poder que temos nas mãos, no pão que partimos, no azeite que usamos, na uva que bebemos. Não precisamos buscar soluções complicadas. Deus já nos deu tudo. Só precisamos ter olhos para ver e coração para crer. Você não está sozinho nessa caminhada. Todos os dias, Deus envia seus anjos para te guardar, te proteger, te inspirar. Padre Pio dizia que o anjo da guarda é nosso companheiro mais fiel. Então, ao adotar essa prática espiritual com os alimentos sagrados, peça também a presença do seu anjo da guarda. Peça que ele te inspire, te fortaleça e te alerte contra os perigos invisíveis. Essa aliança espiritual entre você, Deus e seus anjos torna impossível para o mal prevalecer. E lembre-se, não importa como foi o seu passado, não importa se até hoje você viveu distante da fé, preso a vícios, mágoas ou situações difíceis. A partir de agora, tudo pode ser transformado. Com fé, tudo pode ser restaurado. Comece hoje. Reúna esses 3 alimentos sagrados. Ore, consagre, viva e veja o que Deus fará. E assim, dia após dia, você verá as bênçãos fluírem em sua vida através desses 3 alimentos sagrados. Continue firmando seu propósito de quebrar todo jugo espiritual. Consagre cada pão. Unja-se com gota de azeite e beba o suco de uva em memória do sangue de Cristo. A prática sistemática destas orações e gestos trará discernimento, paz e liberdade em todas as áreas de sua existência. A cada manhã, ao partir o pão, declare: Senhor, sustenta-me com teu corpo vivo. Ao ungir-se com azeite, diga: Espírito Santo, renova-me e guarda-me. E ao beber o suco de uva, afirme: Sangue de Cristo, purifica-me de toda sombra de mal. Permaneça nesta atitude de fé durante todo o dia, lembrando-se de que essas pequenas ações são verdadeiras armaduras espirituais. Nas adversidades, repita mentalmente o símbolo de cada alimento: o pão que fortalece, o azeite que unge e a uva que renova. Assim, qualquer ataque invisível será dissipado pela luz da sua presença. Além desse ritual pessoal, você pode estender o uso desses alimentos para abençoar seus ambientes e pessoas queridas.
Prepare um pequeno consecratório. Peça a Deus um frasco extra de azeite e leve-o em sua bolsa ou no carro. Sempre que sentir temor ou angústia, unja discretamente sua testa e mãos. No trabalho, leve um pedaço de pão no bolso e ofereça mentalmente ao Senhor nos momentos de estresse. Em suas reuniões de família, partilhe simbolicamente um pedaço de pão consagrado, recordando todos da presença protetora de Deus. Em tempos de crise, como hoje vivemos, essa prática ganha ainda mais valor. Ao voltar para casa, faça um ritual. Rápido! Entre, faça o sinal da cruz sobre a porta com o azeite, sente-se, tome um gole de suco de uva e parta um pão consagrado. Essas 3 ações em uníssono criam uma barreira espiritual que impede qualquer energia negativa de permanecer. É fundamental manter um caderno de testemunhos. Anote cada experiência de libertação, de paz ou de vitória que você vivenciar. Steve, por exemplo, registrou como, após 3 dias de prática, conseguiu superar um problema financeiro aparentemente insolúvel. Ele recebeu uma oferta inesperada de um novo emprego. Luciana, por sua vez, percebeu que sua ansiedade diminuiu e seu sono melhorou significativamente, passando de noites mal dormidas para um descanso profundo. Esses relatos fortalecem sua fé e servem para inspirar outras pessoas. Continue, portanto, esta jornada com coerência e disciplina. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar em como integrar esses alimentos em jejuns periódicos e em orações comunitárias, para que juntos possamos formar uma rede de proteção e intercessão que alcance além do individual. Seja você também um agente de libertação, compartilhando esses caminhos com seus irmãos e irmãs de fé, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ali Ele está no meio. Se esta oração tocou o seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Escreva nos comentários: eu escolho ser livre em Cristo. Volte sempre que precisar de força. Aqui você nunca estará sozinho.